A partir de agora na Jovem Pan News Joinville. Pan News Entrevista. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News AM 1250 e a todos que acompanham pelo youtube.com/Jovem Pan News Joinville. 9 de outubro de 2019, começando mais uma edição do Pan News Entrevista. A nossa entrevistada de hoje é Patrícia Girardi, do Mesa Brasil Sesc. Seja bem-vinda, Patrícia, ao nosso programa. Obrigada, bom Parabéns dia. pelo trabalho que vocês estão fazendo. Queria que você falasse para o público o que é o Mesa Brasil Sesc. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho. O Mesa Brasil é um programa do Sesc de combate ao desperdício de alimentos. Então, na verdade, ele combate duas vertentes, o desperdício de alimentos e a fome. É um programa nacional, então ele acontece em várias regiões do nosso país e ele é totalmente mantido pelo Sesc. Aqui em Santa Catarina, a gente tem 5 sedes do programa Mesa Brasil. E eu represento, então, eu sou nutricionista do programa Mesa Brasil aqui de Joinville. O nosso trabalho ele consiste em arrecadar geralmente a quebra dos locais. Então, uma fruta e verdura um pouco mais madura ou com algum pequeno machucado que perdeu o valor comercial para supermercados, verdureiras, produtores, e a gente recebe esse alimento e repassa para instituições sociais que são cadastradas no nosso projeto. Então, a gente trabalha hoje mais ou menos com 80 doadores parceiros que vão desde supermercados, verdureiras, produtores, às vezes uma empresa que quer contribuir com a gente também com arrecadações de alimentos. A gente tem veículos, caminhões, boxer, refrigerados, com alvará sanitário, em que a gente passa nesses locais para buscar esses alimentos, uma equipe treinada para fazer a escolha desses alimentos e carregando nos nossos veículos, a gente entrega então para as instituições que são cadastradas. Hoje a gente tem esses mais ou menos 80 parceiros e através desses parceiros que a gente consegue arrecadar cerca de 45 toneladas de alimentos todos os meses. Então é um número muito bacana, assim, quando a gente para pensar que seriam alimentos que provavelmente seriam descartados e que hoje estão sendo servidos para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem hoje 101 instituições sociais cadastradas no nosso projeto, então são elas que recebem as nossas doações. A gente trabalha com atendimento sistemático e atendimento eventual. Então, algumas das instituições toda semana sabem que o Mesa Brasil vai chegar em determinado dia da semana e fazer a entrega de uma quantidade de alimento para eles. E tem instituições que são atendidas eventualmente, então quando a gente tem um volume maior de doação, a gente chama essas instituições para fazer a entrega. E quem são essas instituições que a gente atende, né? São instituições sociais que não têm fins lucrativos e não são instituições públicas. Então, vão desde casas que cuidam de crianças que foram retiradas da família por algum motivo judicial, alguma questão nesse aspecto, como, por exemplo, Lar Emanuel, Lar Abdom Batista, instituições de longa permanência que cuidam de idosos, né? CIs que não são públicos e não são privados também, instituições que fazem atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, então que fazem entrega de cesta básica, acompanhamento dessas famílias, né, que estão lá na ponta acompanhando essas pessoas vulneráveis. Algumas instituições de saúde também, que são hospitais, que mais uma vez não são públicos e não têm fins lucrativos também. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são uma espécie do contraturno escolar, então que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no período em que eles não estão na escola. E serviços de atendimento especializado também, que são instituições que fazem atendimento para pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, como por exemplo a PAI, a DERJ, a GIDEV. Então uma gama ampla, né, de instituições, uma ampla gama de instituições que são cadastradas no projeto que atendem desde crianças até idosos em diversas situações. A gente tem uma instituição que atende também as aldeias indígenas, então a gente está em contato com esse público de diversas maneiras. E elas recebem prioritariamente, né, então o nosso grande carro-chefe das doações são os alimentos das quebras que eu comentei antes, que são essas verduras e frutas um pouquinho mais machucadas, ou um produto que está perto de vencer, mas que ainda não venceu, ou um produto que tem uma pequena avaria. Às vezes no supermercado acontece do pacote de macarrão estourar o pacote. Isso faz com que perca o valor comercial para aquele local, mas a gente sabe que ele está perfeito para o consumo ainda, então a gente também recebe esse alimento e repassa para essas instituições. Porque tem muito alimento que é desperdiçado no Brasil, né? Muito. É muita coisa. Muito. Você falou ali de vocês arrecadam 40 toneladas mensais.
mas que é desperdiçado ainda é muita coisa. Muita né? coisa. A gente, uma média, assim, né, mundial, 1/3 de todo alimento que é produzido é desperdiçado. Então, chega a ser um absurdo a gente pensar como se a cada 3 bananas que foram produzidas, uma delas vai ser jogada no lixo depois, né? A gente tem que pensar quando a gente fala de... Banana não choca tanto, mas tu imaginar de 3 pratos lindos, maravilhosos e cheios e dizer assim, ó, esse prato aqui que poderia estar ajudando, né, uma pessoa tal, vai pro lixo. Vai, exatamente. Cada 3, né? E vai, além do próprio alimento em si, a gente está jogando fora toda uma cadeia produtiva por trás desse alimento. Então foi utilizado, um agricultor plantou esse alimento, foi utilizada a terra, a água, uma grande quantidade de recursos naturais, combustível. Então tanto trabalho, né, mão de obra, quanto recursos naturais foram utilizados para produzir esse alimento que infelizmente lá na ponta vai acabar sendo descartado e desperdiçado, né? Tá, e desse público atendido, vocês pegam as regiões, é aqui de Joinville, certo? Ou tem da região? Como funciona isso? A gente, em Santa Catarina, tem 5 sedes do programa Mesa Brasil: Blumenau, Lages, Chapecó, Joinville e São José. Então, cada Mesa Brasil trabalha com uma região de abrangência. Nosso foco de atuação é em Joinville, mas a gente atende 11 municípios aqui da nossa região. Então, Jaraguá do Sul, Araquari, Barra do Sul, Barra Velha. Das 100 instituições que a gente tem cadastradas, mais ou menos 80 são de Joinville. E as outras 20 diluídas nos municípios aqui da região. Legal. E ainda dá para alguma instituição participar? Ela precisa ter quais são os requisitos para alguma instituição participar disso? Legal. A gente não faz atendimento para pessoa física diretamente, então essa é uma pergunta que bastante gente nos faz, né? A pessoa vai na sede do Mesa Brasil para receber uma doação. O primeiro critério para fazer parte e receber as doações do Mesa é ser uma instituição, então precisa ter um CNPJ. Esse CNPJ precisa ser de uma instituição sem fins lucrativos e não pode ser uma instituição pública também. Então, passando por esses 2 grandes critérios, digamos assim, a gente tem uma relação de documentos que são estatuto social, alvará sanitário, ata de eleição da diretoria. Então, cada instituição ela precisa de um documento específico. Então, as instituições que a gente tem cadastradas que fazem atendimento direto para as famílias, elas não precisam de alvará sanitário porque elas não manipulam o alimento, elas só mediam, né? A gente entrega eles e passam para as famílias. Agora, as instituições que fazem o preparo e a manipulação, o alvará sanitário, por exemplo, é um dos documentos necessários. Mas a gente sempre fala para observar esses 2 critérios. É uma instituição pública, não é uma instituição pública e não tem fins lucrativos, entra em contato com o Mesa, a gente passa a relação dos documentos que são necessários, a instituição nos passa esses documentos, a gente vai analisar, então a nossa equipe tem uma assistente social também que faz essa análise da documentação, a gente faz uma visita surpresa, para conhecer um pouquinho do trabalho dessa entidade, e estando tudo ok com a documentação e na visita que a gente conheceu um pouquinho desse trabalho, aí ela passa a fazer parte do programa. Hoje a gente tem 6 instituições em lista de espera, mas a gente espera poder atendê-los, né, o quanto antes. Falando em logística, por exemplo, existe a possibilidade de mais pessoas doarem também, porque tem todo o trabalho de arrecadação, como você falou, né? Caminhão refrigerado, tem todo um processo e tal. E hoje vocês atingem um limite, ou se mais pessoas quisessem doar, mais supermercados e tal, teria espaço ainda? Não, super bem-vindo. Hoje a gente trabalha com 2 veículos, né? Então a gente tem, em 3 dias da semana a gente faz 2 rotas e 2 dias da semana a gente ainda está buscando parceiros para fechar essa rota, né? Ah, que legal. Então a gente está super à disposição, se alguém conhecer ou tiver algum espaço que possa contribuir conosco. É claro que a gente sempre avalia a questão de distância, né? E do quantitativo de alimentos, mas geralmente a gente consegue encaixar em algum dia da nossa rota. E esses doadores geralmente são o quê? Restaurantes? Supermercados? Então, a gente não recebe alimento que já foi processado. Então, a gente só recebe os alimentos. Então, por exemplo, um restaurante, as sobras do restaurante não podem ser repassadas para o Mesa. Mas se um restaurante tiver algum excedente de matéria-prima ainda, que acabou comprando uma quantidade maior, poderia doar para o Mesa. Mas os grandes, geralmente, né, quem doa para o Mesa Brasil são os supermercados, verdureiras e diretamente nos produtores. Então, na nossa rota do dia a dia, a gente costuma passar nesses locais. Mas a gente costuma falar também que não necessariamente a empresa precisa trabalhar diretamente com um ramo alimentício para ser doador do Mesa Brasil. Qualquer pessoa pode ser. Então, a gente tem desde uma senhora que todo aniversário pede litros de leite de doação como presente de aniversário e repassa para o Mesa, ou empresas que fazem uma campanha, fazer uma gincana entre os colaboradores para arrecadar alimentos e repassam para o Mesa Brasil. Então, às vezes, o ramo da empresa é outro, mas ela pode se mobilizar de modo a contribuir com o programa também.
Fica a dica aí para os produtores de eventos de Joinville, que muitas vezes a gente faz aqui, divulga eventos, que é 1 quilo de alimento não perecível, né? E muitas vezes até produtores de fora vêm em busca de pessoas para ajudar, né? Eles não conhecem, né? E perguntam até para nós que entidade ajudar, né? A gente meio que faz um rodízio. Então acho que é legal o Mesa Brasil, de repente centraliza ali, você já tem todo um processo e tal, né? Porque é muito mais fácil, os alimentos estão todos lá e geralmente são alimentos não perecíveis, né? Dá para vocês trabalharem bem com tudo isso. Legal. Já vou falar, depois a gente repete. O site de vocês está no sesc-sesc.com.br, né? Isso. Sesc-SC, né? Exatamente. www.sesc-sc.com.br e lá dá para digitar Mesa Brasil, já vai aparecer as informações de todo o estado, um pouquinho de quem a gente é, quem são os nossos parceiros, quem são as instituições que recebem também. E um telefone aí que a gente podia passar? O telefone, a gente tem o nosso 0800, qualquer pessoa pode entrar em contato, então é 0800 645 8880. Tem o nosso telefone fixo, que é o 3441-3312. E podem entrar em contato pelo WhatsApp também, pelo celular 99921-6752. Então, repetindo para quem está nos ouvindo aí, 0800 645 8880 ou o 3441-3312 ou o 99921-6752. É o Mesa Brasil Sesc, bem legal, Patrícia, bem legal o projeto de vocês. A gente vai para o intervalo comercial, depois a gente volta com mais dúvidas sobre esse projeto, mas legal que a gente já passou aí, quem anotou, não conseguiu anotar, depois a gente repete também. Depois do intervalo comercial a gente volta a falar com Patrícia Girardi, que está aqui para falar sobre Mesa Brasil Sesc. De volta com o Pan News Entrevista aqui a AM 1250. E no nosso intervalo, quem está acompanhando aí online, tem as matérias do Jornal da Manhã e você pode acompanhar as matérias completas no nosso YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Joinville. E hoje a nossa entrevistada aqui é a Patrícia Girardi, do Mesa Brasil Sesc. Já andaram procurando, ela falou aqui, a gente passou o telefone, já procuraram. Gente, é muito legal. Porque aquela sensação que deve ter do mercado, do produtor, das pessoas de jogar alimento, né? E tem todo um processo também, né? A gente sabe que não pode chegar e largar para, né, qualquer pessoa, tal. Tem leis sobre isso, somente restaurante, né? Sobrou comida, vou chegar, né? Tem todo um processo, tem leis, tal, é regulamentado, tal, até pela proteção das pessoas, né? E a gente sabe que uma intoxicação alimentar não é um negócio simples. Não. Mas que legal, depois a gente vai repetir o telefone. Quem estiver acompanhando, Mesa Brasil Sesc é um projeto muito legal, um projeto que merece atenção. E assim, tem alguém trabalhando para nós, como eu falei, né? Se a gente vai fazer a arrecadação de um alimento num evento, entrega para eles, já sabem quem necessita, né? Com as pessoas que estão no nível de vulnerabilidade maior e tal. Então é muito legal. E como é que é trabalhado o caráter assistencialista nas entidades, Patrícia? Então, a gente... isso que tu falou, até voltando só um pouquinho, é muito legal em questão de eventos, campanhas, arrecadações, repassar para o Mesa Brasil, porque às vezes a gente recebe procura de pessoas que têm... fez um evento e destinou tudo para uma única entidade, mas viu que era muito, porque às vezes a entidade atende só 15 pessoas, servem poucas refeições. Inclusive, eu já tive produtores de evento falando que a entidade negou a doação. Exatamente. Porque eles mesmos são sinceros. Falam, cara, a gente não precisa de tudo isso, isso vai estragar aqui e a gente não tem para quem entregar. Legal. E isso é bacana, essa sinceridade, porque justamente isso realmente acontece. Quando a gente faz sempre visitas de acompanhamento e monitoramento dessas entidades, e às vezes a entidade é pequena, já recebeu uma doação de uma grande campanha, então fica meio assim de recusar uma doação de algum local. E repassando para o mês, a gente tem 100 instituições que a gente conhece, acompanha e monitora. Então a gente pode distribuir um pouquinho para cada uma e essa doação acaba beneficiando um número maior de pessoas, né? E até distribuindo para essa entidade em doses homeopáticas. Exatamente. Né? Não joga lá, tipo, sei lá, 1 tonelada de alimento que vai vencer em 3 meses, eles não dão conta. Né? Exatamente, isso mesmo. E falando um pouquinho sobre esse acompanhamento do caráter assistencialista, tanto do Programa Mesa Brasil quanto das instituições, pensando nisso, o Mesa trabalha não só com a doação, a gente trabalha também com ações educativas que a gente chama, que são cursos, palestras, oficinas, orientações que a gente ministra tanto nas instituições quanto no próprio SESC ou com outros parceiros, para tentar incentivar
incentivar as instituições cada vez mais, tanto na área da nutrição, do serviço social. Então, diversos temas são trabalhados para tentar fazer com que essa instituição cresça e evolua cada vez mais. Então, a gente trabalha muito também com as instituições para que elas repassem esse conhecimento para as famílias que são cadastradas. Nas ações educativas que a gente faz, a gente busca atingir também essas famílias para que elas aprendam a manipular esse alimento, até porque é algo que a gente trabalha com muita paixão dentro do mês, é o aproveitamento integral dos alimentos, que é utilizar cascas, talos, folhas. Então a gente consegue aproveitar partes que geralmente a gente acaba jogando fora e que são muito nutritivas. Então esse é um pouquinho do conhecimento que a gente repassa para frente, e, enfim, em muitas outras áreas também. E nas visitas que a gente faz de acompanhamento e monitoramento dessas instituições, a gente consegue acompanhar de perto também, identificar um pouco das necessidades, dificuldades das instituições e tentar contribuir de alguma forma com parceiros também, né? Até esse aproveitamento, ele serve como ensinamento, né? Até para as entidades e tal, que às vezes podem buscar coisas que não são utilizadas, que é importante. Você falou, às vezes tem vitamina e a gente tá jogando uma parte boa fora, né? Exatamente. Então, às vezes falta o alimento na instituição, mas ela tá jogando a casca da banana no lixo, né? Será que precisa realmente jogar essa casca da banana ou a gente consegue aproveitar? Isso a gente tenta trabalhar, porque realmente do alimento a gente consegue aproveitar 100%, né? O que a gente não consegue, talvez, fazer um preparo direto na cozinha, a gente pode compostar, transformar em adubo, depois utilizar na horta para plantar um novo alimento. Então, a gente sempre trabalha que o ciclo do alimento ele é perfeito, ele é fechado, né? Então o alimento ele vem da terra e a gente consegue retornar em forma de adubo também. E outra coisa interessante é porque essas entidades, elas precisam se manter de alguma forma. Se o Mesa Brasil não vai lá e doa o alimento, eles vão precisar de doação em dinheiro para lá comprar o alimento. Uhum. E mesmo assim, aquele alimento que o Mesa Brasil, se não existisse, ia para o lixo. Uhum. Né? Então é uma forma de ajudar o planeta. É uma ponte, né? A gente está buscando onde tá esse alimento está excedente e entregando onde ele está faltando. Claro que é um trabalho de formiguinha ainda, né? Uhum. Então a gente arrecada hoje essas 46 toneladas mais ou menos todos os meses aqui em Joinville, mas a gente sabe que teria potencial para muito mais, né? Então tem muitos mercados ainda que a gente não recebe doação, muitos produtores, muitos locais para a gente ainda trabalhar um pouco melhor essa questão, né? Até porque 1/3 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E o que pode ser doado e o que não pode ser doado? O nosso grande carro-chefe, o que a gente maior volume de doações são alimentos. Então, tanto esses que estão fora do padrão comercial por algum motivo, ou alimentos perfeitos para o consumo, como esses de campanha que a gente mencionou também. Mas a gente também recebe produtos de higiene e limpeza, pães, frios, laticínios, roupas, utensílios, outros materiais que também são úteis para a instituição, né? Então, acho que vamos pensar o que a gente não pode receber. São refeições prontas, então alimento que já foi manipulado, algum produto que já tem expirado o prazo de validade. Então, como tu comentou antes, a gente trabalha sim com a segurança alimentar desse alimento, então preza sempre essa segurança da pessoa que vai consumir o alimento. Então, embora a gente trabalhe com alimentos muito maduros ou um pouco machucados, perto do prazo de validade, nunca que já tenha passado do prazo de validade, tem né, prazo, para garantir. De repente, vai vencer em 1 mês, 2 meses? No mesmo dia. Como o nosso trabalho, a gente coleta no dia, já entrega no dia, e geralmente a instituição já consome no mesmo dia. Então, claro que quanto antes for doado, melhor distribuído, melhor consumido vai ser. Mas ainda estando com prazo de validade para a data de hoje, a gente consegue repassar para as instituições e eles consumirem. Pô, muito legal, muito legal. Rações para alimentação animal a gente também não recebe. E acho que de maneira geral é isso. Não recebe, então, é que já venceu, né? E produtos que já foram manipulados, né? Ração. Mas o que recebe eu achei interessante que é até roupas, né? Até roupas. Materiais de limpeza, o que mais você falou ali? Produtos de higiene e limpeza, laticínios, que a gente geralmente fala bastante de fruta e verdura, mas a gente recebe todo tipo de alimento, não perecível, fruta e verdura, leite, presunto, alimentos refrigerados, carne. Em eventos, geralmente vem muito arroz, feijão, a gente pede 1 quilo de alimento, né? É o mais básico, né? Que as pessoas vão lá e compram arroz, feijão, então é o que mais tem. E litro de leite, inclusive, né? Legal. E a gente recebe muito no Mesa frutas e verduras. Então, quando vem esses alimentos de campanha, é muito legal porque agrega para as instituições, porque a gente, enquanto Mesa, não costuma entregar esse tipo de alimento para eles. Então, é muito bacana também receber esse tipo de alimento para a gente complementar a refeição aí da melhor maneira possível para essas instituições e pessoas que precisam, né? Patrícia, a intenção da entrevista aqui é reforçar o projeto, né? É ajudar cada vez mais, porque a gente ajudando o projeto, a gente ajuda as pessoas, né? Então,
A gente sabe da idoneidade do SESC, então a gente, né, com certeza vai estar ajudando uma instituição que a gente sabe que esse trabalho está sendo feito. E eu queria que você reforçasse agora quem pode contribuir, como a pessoa faz para contribuir, pode repetir os telefones e tal, né? Para poder ajudar o Mesa Brasil. Porque o Mesa Brasil, como a gente sabe, né, tá em busca sempre de entidades, então, né, as entidades é mais fácil. Mas como faz? Se eu quisesse contribuir, poderia? A pessoa de um pequeno comércio, né, de um pequeno mercado? Todo mundo que quiser pode contribuir com o programa Mesa Brasil. Então, ou através da doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, utensílios, ou também a pessoa pode contribuir através da própria divulgação do projeto. Então, quem conhece puder falar para alguém que sabe que tem um mercado ou uma verdureira, ou enfim, né, algum produtor, divulgar um pouco do nosso projeto. Como a gente desenvolve ações educativas, a gente também sempre está em busca de parceiros para desenvolver um pouco isso nas instituições. Então, se você tem algum conhecimento específico em alguma área e gostaria de compartilhar com alguma instituição, acho que pode contribuir, pode nos procurar para estar desenvolvendo também um pouco desse conhecimento e passando isso para as instituições. Você pode doar seu tempo também. Pode doar seu tempo também. Então, tanto esse trabalho voluntário para as ações educativas, como em grandes doações. Às vezes a gente recebe doações, por exemplo, do IBAMA. Quando vocês verem aí que o IBAMA prendeu 20 toneladas de algum peixe, lembrem do Mesa Brasil. Porque se não for um problema sanitário, geralmente ele é doado para o Mesa. E nesse dia a gente precisa de um apoio também nessa logística da doação. Então, se alguém quiser contribuir com a mão de obra de trabalho nesse dia também, é super bem-vindo. A gente tem uma ficha de cadastro de voluntários, eu já passo o telefone. A pessoa pode se cadastrar e contribuir com o projeto nesse sentido também. E a gente recebe doações e apoios também através de combustível, impressões gráficas, serviços de manutenção dos veículos. Então, se você quer contribuir de alguma forma, entre em contato com o programa Mesa Brasil, que com certeza tem muitas formas de poder ajudar um pouquinho do nosso trabalho. Esse contato pode ser através do telefone 0800 645 8880 ou através do WhatsApp, telefone celular 99921 6752 ou ainda através do nosso e-mail, que é mesabrasiljoinville@sesc-sc.com.br. Hoje em dia o WhatsApp facilita muito os telefones, 0800 de graça, né? O WhatsApp também não custa nada. E a Camila já colocou ali na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, todos os telefones. Obrigado, Patrícia, sucesso no projeto de vocês aí, que cada vez tenha mais pessoas querendo doar e menos pessoas precisando, né? Exatamente. Até uma hora que vocês digam, chega galera, porque o negócio está andando missão bem cumprida. E tal, missão cumprida. Legal, obrigada pela oportunidade, vocês já estão sendo parceiros do Mesa, nos dando esse espaço para divulgar um pouquinho do trabalho. E obrigada. volta, quando tiver algum projeto especial, eu não sei como funciona, às vezes final de ano, como vocês fizerem alguma coisa, chama aí, volta para falar pra gente desse projeto. Pode tá bom? deixar, obrigada. Legal, quem já chamou a Patrícia aí, quem já ligou o telefone, parabéns pela atitude, tá certo? Se você não pegou alguma informação dessa entrevista e quiser melhor, ela vai estar disponível a partir de amanhã no youtube.com/Jovem Pan News Joinville. A entrevista na íntegra, né? Mas tem aí os telefones. Então, mais uma vez repetindo, já anota o WhatsApp 99921 6752. Falamos aí com a Patrícia Girardi, Mesa Brasil Sesc, projeto muito legal, parabéns a todos os envolvidos, as pessoas que doam, né, as entidades que fazem todo esse trabalho também, para ajudar as pessoas, ajudar o próximo faz muito bem a cada um de nós. Depois do intervalo tem Painel Pan News com Fernando Gonçalves e Erivan Proknov aqui em AM 1250 e também com transmissão pelo youtube.com/Jovem Pan News Joinville. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta amanhã.